Quais são todos os conceitos e as estruturas e os modelos que você precisa entender para construir o seu plano de negócios? A primeira, vamos começar pelo princípio, né? O primeiro item que nós precisamos analisar e que você precisa pensar e construir, talvez textualmente, e você pode esboçar desde agora, é quais são os seus objetivos enquanto advogado e quanto ao teu escritório de advocacia. Onde você quer chegar? Qual é o teu ideal de futuro? Né? Qual é a tua prospecção para o futuro? Qual é o teu sonho na advocacia? E aí é falar da imaginação mesmo, né? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, como que você quer estar na advocacia? O que você pretende construir até lá? Né? Esse é o teu grande objetivo na advocacia. O meu grande objetivo é ajudar cada vez mais empresários, né, a terem sucessos em seus negócios e ajudar os colegas a também fazerem o mesmo por esses micro e pequenos empreendedores. E eu tenho lá meus planos traçados, meus objetivos. E você tem que construir o teu grande objetivo nessa jornada. Qual é o teu objetivo como advogado? Bom, traçando o objetivo, você vai para aqueles 3 itens específicos que algumas pessoas até dizem que não são mais tão necessários, mas eu prefiro tratá-los passo a passo, nem que depois nós construímos um plano de negócios mais simplificado, mas que é a visão, a missão e os valores. Qual é a tua visão objetiva para daqui 20 anos, digamos assim? Né? Coloque um prazo para daqui 10 ou para daqui 5 anos, depende da sua capacidade de te ver no futuro, digamos assim. Qual é a tua visão para a tua advocacia? Daqui 20 anos, estabeleça uma data e diga, eu vou ter um escritório assim, assado, com tantos sócios, enfim, como que você como você enxerga? E daí você constrói a sua visão. Né? É importante que você determine o tempo para você não se perder ao longo desse caminho, né? Porque daqui você diz, não, eu quero ter um escritório grande com 10 advogados, né? Mas você não coloca um tempo e daqui 20 anos você continua projetando isso para um futuro que nunca chega. Então, quando nós vamos falar de um plano de negócios, de estruturar completamente do começo ao fim um escritório, você precisa traçar esse objetivo de datas. Você precisa colocar um prazo para acontecer para todas as coisas acontecerem. E o teu objetivo também. Se você quiser colocar um objetivo de médio prazo, porque você ainda não tem, né, uma visão muito clara disso, tudo bem. Mas coloque um prazo. E daí quando chegar lá ou quando estiver chegando lá, você vai estruturando melhor. A tua missão. Por que tu faz tudo isso? Por que tu quer chegar nesse objetivo? Por que você tem essa visão do futuro? O que você quer fazer de diferença no mundo? Né? Qual é a diferença que você quer causar? Qual é o impacto? Qual é o grande valor que você quer entregar para os teus clientes? Então, qual é a tua missão? A minha missão é, né? Ou o teu escritório tem a missão de causar determinado impacto. Então você tem que colocar uma missão de vida, missão para o escritório, missão para a tua profissão, enfim, qual é a tua missão? E os valores? Quais são os ideais, né? Quais de atitude, de comportamento, de resultado que você vai agregar ao longo desse caminho? Qual é a tua cultura organizacional dentro do escritório? É baseado em quê? É baseado em agilidade? É baseado em ética? É óbvio, né, gente? Um escritório de advocacia que não tem valores éticos, né? Ele meio que contradiz a própria existência. Mas quais são os valores mais palpáveis, mais concretos, mais diários que precisam ser implementados nesse escritório? No teu escritório, o teu escritório. Quais são os valores que você vai levar adiante? Um dos meus valores dentro do escritório é a tecnologia, é a informatização de tudo. Né? Tudo precisa estar disponível para todos nós, né? Independente do lugar que a gente esteja. Então esse é um valor que a gente leva adiante. E tem outros tantos, mas enfim, são valores que você vivencia. Porque quando a gente fala em construção de objetivos, visão, missão e valores, é aquele quadrinho bonito lá na parede, legal. Gente, vamos superar
essa fase para inglês ver, né? Nós precisamos construir esses conceitos, esses preceitos para o nosso escritório de uma forma mais prática, que é aquilo que você vivencia. Se você já tem um escritório, se você já exerce a advocacia, você já tem esses valores acontecendo. É só você observar. E quando você observar, provavelmente, porque sempre acontece, vai ver pontos que precisam ser melhorados e você vai implementar outros valores. Então você vai escrever o que tem e como você quer ser. Você vai juntar essas duas fases, digamos assim, e fazer essa renovação do escritório. Se você não tem, tá começando agora, você já começa a pensar a prática, gente. Porque não adianta a gente escrever uma coisa linda, maravilhosa, daqui 20 anos estaremos faturando 1 bilhão por mês, né, com advocacia extrajudicial para micro e pequenas empresas, com valores muito elevados, né, e com piso de mármore, que talvez não aconteça bem dessa forma, né? Então você tem que ser realista e sonhador ao mesmo tempo, digamos assim. Mas quanto aos valores, tem que ser bem realista e encarar se você precisa mudar hábitos, se você precisa, né, mudar algum procedimento interno, encare isso logo de uma vez, mas encare, não coloque no papel antes de assumir para si que você vai colocar aquilo ali em prática. E depois nós partimos então para análises bem empresariais, conceitos bem empresariais, e aí você precisa prestar atenção. Porque esses conceitos, eles vão te ajudar na construção do escritório, na análise das empresas e na aplicação do direito empresarial. Porque quando você for contratado lá, ou quando você é contratado para advogar para uma empresa, você tem que ver se a empresa também cumpriu tudo isso aqui. Porque se ela não cumpriu, é justamente na falha desse planejamento que está a causa de muitos problemas dentro da empresa. E a primeira empresa que tem que ser estruturada ou reestruturada é a tua, é o teu escritório, é a tua advocacia. Então o próximo ponto é a análise do macroambiente de negócios. E o que significa, Raquel, a análise do macroambiente? O que é macroambiente de negócios? Quais são as tendências de mercado? Né? Quais são as tendências do mercado da advocacia? Quais são as oportunidades e as ameaças que existem, né, fora do teu escritório e que podem atingir o teu escritório? Bom ou ruim, né? Quais são os impactos que essas tendências, que essas análises das tendências podem trazer para o teu escritório? Essa análise vai dizer quais são os impactos que podem ser provocados no teu escritório, né? Então, quais são os pontos que a gente tem que analisar do macroambiente? Questões demográficas, aumento da população, diminuição da população, e aqui eu já trago um dado certo para te começar a tua análise de macroambiente. Hoje existem no Brasil quase 20 milhões de empresas, sendo que 99% delas são micro e pequenas empresas. É um dado demográfico importantíssimo. E dentro desse dado demográfico ainda vem outros, né, que nos apresentam o nosso nicho de atuação na área do direito empresarial, que é, por ano abrem mais de 1 milhão de empresas, fecha quase 1 milhão de empresas, tem um saldo de aproximadamente 65 a 70 mil empresas, né, de aumento anual de empresas no Brasil. E por que tanta empresa fecha? Por que tanto empreendedor dá com a cara na porta, né? Porque não faz esse tipo de planejamento. Porque não faz a análise do macroambiente, porque não tem valores estabelecidos, porque não cria uma cultura organizacional útil, focada nos objetivos da empresa. Então, quando a gente fala da análise do macroambiente, temos que analisar o nosso e saber que os nossos clientes precisam fazer por eles também, né? Outro ponto que tu pode analisar na questão do macroambiente são as culturas, a organização cultural da tua cidade. Como que a cultura acontece, né? Qual é a cultura daquela região? A cultura daquela região é extremamente litigante. Ou a cultura daquela região, ela é extremamente desenvolvida na área empresarial. É um nicho empresarial muito grande. Vamos falar do ABC Paulista. Tem um grande nicho empresarial lá. Só que são de áreas específicas, né?
Então, a análise da cultura do povo, ver o advogado de uma determinada forma, né? Ver o processo judicial, ver a assessoria jurídica, ver como que a cultura da tua região, ou como que você pode ampliar para outras culturas, como que a cultura ela te enxerga, ela te vê, ela vê a atuação do teu escritório, né? Outra análise que precisa ser feita também são análises legais e políticas, né? Qual é o impacto que a alteração legislativa pode causar, qual é o impacto que a alteração política pode causar, quais são as tendências dessas alterações políticas e legais, né? O que está sendo decidido, o que tem projeto de lei para ser votado. Um dos projetos de lei que eu estou ansiosa para que seja votado desde 2011, né? Desde 2011, é o novo Código Comercial, que traz muitos desses conceitos para o direito, né? Que traz muitas dessas análises. Então, é uma alteração legislativa que nós precisamos estar acompanhando. Vocês já leram a motivação da estruturação do novo Código Comercial? É de chorar de emoção. Se aquilo lá for aprovado, que maravilha, por isso que está demorando tanto. Né? Outra análise que pode ser feita, que deve ser feita, que precisa ser feita e que nós estamos aí experimentando, que são as alterações tecnológicas, né? O impacto que as alterações tecnológicas causam no direito, desde o processo judicial que passou a ser eletrônico em muitos lugares antes da pandemia, não estava sendo implementado e passou a ser implementado e foi implementado a toque de caixa, enfim, até a forma como a gente atende o cliente. A tecnologia impactou, né? As alterações econômicas, a crise econômica, como que isso causou impacto dentro da tua advocacia. Então, dentro dessa análise do macroambiente, a gente vai ver o que causa impacto na nossa advocacia, do nosso escritório, o que pode causar esse impacto positivo ou negativo. Aproveitar os positivos, né, e tentar driblar ou derrubar os negativos com o desenvolvimento de novas habilidades, né? A próxima análise seria a análise do ambiente competitivo, né? Se refere aí ao grau de rivalidade, de competição entre os advogados. E aí você vai ter dois tipos de análise. A análise de competição entre todos os advogados da tua cidade, digamos assim. Como que acontece, como que essa competitividade acontece, porque muito advogado generalista, né, acaba interferindo nesse processo competitivo, e como que os advogados exclusivamente daquele setor empresarial eles agem. Então, quando você analisa essas questões, você pode desenvolver habilidades para superar essa competitividade. Se especializar, as pessoas procuram especialistas, não procuram generalistas. Né? Se especializar, se posicionar e mostrar. Então, essa análise do ambiente competitivo, ela também nos traz qual é o nosso poder de barganha em relação aos nossos concorrentes. Né? E será que nós temos que entrar numa posição de barganha? Ou será que nós temos que nos construir com um diferencial e não entrar na barganha do preço? Então, a análise do ambiente competitivo, ela nos levanta todas essas questões externas, né, de nós analisarmos e como que nós vamos reagir a isso. Se nós vamos realmente entrar no fight, como dizem, né, e brigar por preço, ou se nós vamos desenvolver habilidades que nos trazem diferenciais, se nós vamos inovar na nossa atuação e nos diferenciarmos em relação aos nossos concorrentes, e aí nós construirmos uma estratégia de diferenciação, não uma estratégia de preço. Então, a análise do ambiente competitivo é fundamental. E a próxima é a minha queridona, eu adoro, adoro fazer matriz SWOT. Né? Quem nunca ouviu falar da matriz SWOT, né? Forças e fraquezas versus oportunidades e ameaças. Então, você vai fazer um quadrado e vai colocar as tuas forças e as tuas fraquezas contra as oportunidades e as ameaças do ambiente externo. Né? E dentro de todas essas listagens que você fizer, você vai ver como que as tuas forças podem anular as ameaças do ambiente externo e como que as oportunidades do ambiente externo podem te ajudar a anular as tuas fraquezas.
né? É o X. É como utilizar a matriz SWOT. Fazer ela não é tão difícil quanto utilizar ela. Você colocar realmente em prática. E depois eu tô pensando aí em fazer uma aula bônus lá no final dessa fase do curso só sobre matriz SWOT, porque eu digo que é que nem regra D3, né? Com regra D3 eu me viro na matemática e com a matriz SWOT eu me viro dentro de uma empresa, tentando aí entregar um serviço de mais qualidade, atacando nos pontos bem objetivos dentro da empresa, utilizando a matriz SWOT, né? Ir a fundo, quais são as fraquezas que tu tá enfrentando aí, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode buscar para anular essas fraquezas, né? E as ameaças que estão aí, quais são as forças, quais são as barreiras que tu pode construir para essas ameaças não te atingirem. E no escritório de advocacia isso também tem que ser feito. Nós também temos que listar tudo que nós temos de bom e de ruim e tudo que nós podemos aproveitar do ambiente externo e o que pode representar uma ameaça. Então, importante construir a tua matriz SWOT. E o próximo item é a definição da estratégia competitiva, que era o que eu estava falando agora. Diferenciação ou preço? Qual é a tua estratégia competitiva? Você vai se diferenciar ou você vai barganhar pelo preço? Não tem exatamente um erro em você escolher o preço, tá? Se você está disposto a pagar o preço por isso, né? Mas o que tem que ser muito observado e que muitas empresas pecam, né? É que você escolhe a tua estratégia competitiva, o preço, mas a tua estrutura não condiz com isso. Porque se você vai competir pelo preço, você tem que reduzir ao máximo a tua despesa. Você não pode ter despesa. Escritório de advocacia que vai competir pelo preço, você tem que ter um escritório online pagando só a internet no final do mês. Porque você vai competir com grandes estruturas também, que estão também se diferenciando. Você vai se diferenciar pelo preço, você vai competir pelo preço. Então você tem que adaptar o seu negócio a essa estratégia competitiva. Ah não, Raquel, competir por preço não, eu quero deslanchar na advocacia, eu quero me diferenciar, eu quero construir diferenciais. Então esse curso aí todo é para ti, porque nós vamos construir vários diferenciais. Porque por mais que aqui eu vou dar uma única aula para muitas pessoas que vão executar partindo dos mesmos princípios, a realidade e os recursos de cada um são diferentes. As ideias, a criatividade são diferentes. E aí você vai colocar em prática algo diferente um do outro. Não vai ser igual, não vai ser padrão. Então, quando a gente fala em definição da estratégia competitiva, a gente tem que pensar quais são as estruturas que eu vou construir para executar essa estratégia, né? O que eu preciso implementar, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, o que eu preciso agregar no negócio, enfim, que vão trazer os diferenciais. No caso de diferenciação. E no caso de preço, como eu digo, tu vai ter que reduzir, enxugar e trabalhar no escritório virtual e fazer a menor despesa possível para poder você se manter. Não adianta quando a gente olha para uma empresa querendo competir no preço e tem uma mega estrutura física, ela não vai competir pelo preço, ela não tem, aí ela vai à falência. Por quê? Porque o preço não condiz com o custo dela. Né? Se você vai se diferenciar pelo preço, você vai ter que reduzir o custo. Se você vai fazer uma estratégia de diferenciação, aí você não vai ter isso como um peso, como uma carga. É preocupante, sim, a gente tem que reduzir custos, né, enxugar ao máximo, mas você vai ter que desenvolver estruturas para demonstrar essa diferenciação para o teu cliente. E partindo de todos esses conceitos, de todas essas técnicas, de todas essas a construção de todas esses pensamentos aí, essas decisões que você precisa tomar, você vai poder construir o seu mapa estratégico. E o que significa um mapa estratégico? É uma representação gráfica que a gente divide basicamente naquelas quatro grandes estruturas da aula anterior, tá? E dentro dessas estruturas a gente vai colocando o resultado da análise desses princípios aqui de tudo que nós conversamos nessa aula. Nós vamos jogando para dentro daquele mapa e depois você vai ter uma visão gráfica. Então, para quem tem uma necessidade visual de estar constantemente olhando para o que precisa ser feito, o objetivo que tem, né? Qual é o norte que tem que seguir, qual é a linha reta, né?
ter em mente sempre o seu objetivo final, o mapa estratégico ele vai te dar esse alinhamento, digamos assim, essa visão do todo, né? Essa visão geral de todo o teu plano de negócios, né? E o último item aqui para a gente analisar é o plano de ação. Então você constrói tudo isso e ao final você vai construir os seus planos de ações, baseado em todas as decisões que você tomou até agora, né? Qual é a tua estratégia de competitiva, se é a diferenciação? Então, quais são, né, os planos para você executar essa diferenciação? A minha diferenciação é que o cliente não precisa se locomover até o escritório porque eu tenho uma plataforma tecnológica para fazer um atendimento, para fazer uma reunião, para atendê-lo e para entregar o resultado para ele, a análise que ele precisa entregar em tempo recorde. Então, eu preciso desenvolver uma tecnologia para isso, né? Qual outra estratégia de diferenciação? O meu marketing ele vai ser um marketing de conteúdo pesado. Eu vou produzir muito conteúdo, colocar nas redes, mostrar para os meus clientes, né? Entregar tudo que eu sei sobre os assuntos, mostrar para eles que eu entendo dos problemas, né? Eu entendo da realidade que ele vive. Então eu vou criar um plano para executar essa estratégia de marketing, né? A minha estratégia de marketing vai ser utilizar o LinkedIn, vai ser utilizar o site. Então, qual é o meu plano para movimentar essas duas plataformas na regularidade que eu entendo que seja útil, né? Então, para cada item que a gente listou anteriormente, para tudo que nós vamos fazer, nós vamos traçar um plano de ação. E nesse plano de ação, nós temos que responder as seguintes perguntas: o que nós vamos fazer, onde nós vamos fazer, como, quando, por quê e quem vai executar. É uma tabelinha, tá? Eu vou deixar os modelos depois todos direitinho aqui para vocês, mas é uma tabelinha que a gente preenche e a gente coloca uma data específica para aquilo acontecer. Porque um plano de ação ele só vai ser útil se nós colocarmos um prazo definido, quem vai cumprir aquilo ali, como que vai ser feito, onde vai ser feito, quanto vai custar, qual é o nosso planejamento financeiro para colocar aquele plano em prática e aí nós vamos executar. Então, dentro desse plano de negócios do escritório, nós temos que pensar qual é o plano de ação de cada item que nós vamos implementar dentro do escritório, né? E eu vou deixar aqui para vocês alguns modelos, alguns materiais de apoio e modelos que vão te ajudar a começar a pensar tudo isso. Como eu disse, nós vamos construir juntos ao final dessa fase do curso. Mas vocês já podem ir estudando, vendo a sua realidade, levantando informações para a gente poder construir. Não é do nada que a gente senta numa mesa e escreve tudo isso aqui. Nós temos que ver o que as pessoas estão dispostas, se você tem sócio, o que os teus sócios estão dispostos a fazer, né? Então, para levantar essas informações, eu vou deixar os modelos da análise do macroambiente, da matriz SWOT, do mapa estratégico e das recomendações estratégicas, que daí são os planos para cada uma das recomendações, cada uma das estratégias, né, dos planos que você for colocar em prática, a gente tem essa tabelinha para preencher, né? Mas se você não se sentir assim seguro para traçar um objetivo para daqui 20, 10 anos, tenha em mente o seguinte: é mais fácil fazer uma transição de carreira, ou seja, você decidir alguma coisa agora e daqui 5 anos você decidir mudar de área, migrar de área, fazer uma transição de carreira, do que apagar a imagem generalista que você construiu durante esses 5 anos. Tá? Então, quando você for pensar nos seus objetivos a longo prazo, na sua visão, reflita agora e tente objetivar o máximo possível, mesmo que seja um pouco difícil, mesmo que você não tenha 100% de certeza. Se você, daqui 5 anos, resolver fazer uma transição de carreira, você vai deixar de ser especialista numa área e passar para outra. Mas você vai estar mostrando para o seu cliente que você assume um posicionamento. Você assumiu e decidiu migrar por N motivos. Agora, quando você é generalista, não encara, né, o teu escritório como um negócio, não aplica todas essas ferramentas, né, você é aquele generalista. Se você resolver ser especialista, vai ser mais difícil de você criar o seu posicionamento, porque você já vai estar com a imagem daquele clínico geral do direito,
né? Então é melhor você tentar agora especificar o máximo, mesmo que você se dê ao luxo depois de migrar de carreira, de fazer uma transição, do que construir uma imagem generalista sem querer, porque a generalista a gente conhece, constrói sem querer, né? Sem objetivo. E para contribuir para essa imersão no mundo empresarial, de todos esses conceitos, de todas essas construções que a gente precisa fazer, de todo esse plano que a gente precisa desenvolver, eu vou deixar também um material aqui indicando algumas pessoas que são referências na área empresarial e que estão constantemente passando informações, seja nas suas redes sociais, seja nos seus projetos, né, nas suas plataformas. Elas passam muita informação, muita análise. Vou também deixar algumas plataformas aqui, que umas são pagas, outras não, que você pode, né, pesquisar, que são pesquisas seguras, que vão te dar conteúdo, vamos dizer, de valor sobre essas estruturas empresariais para você diversificar a sua visão sobre o mundo empresarial, e também alguns grupos de network, que são grupos bem conhecidos, né, e que você pode aí buscar se tem na sua cidade, na sua região, para fazer parte deles, ou para conhecer os empresários que fazem parte desses grupos de network, para conhecer, para imergir mesmo nesse mundo empresarial.